No sábado passado, o Rafael do canal Soco Foguete fez um vídeo dizendo que há cerca de um ano ele não compra mais qualquer tipo de livro nem de histórias em quadrinhos. Nesse mesmo vídeo ele também deu dicas sobre como os leitores podem continuar a leitura sem ter que gastar por isso. Então, como eu considerei o vídeo muito interessante, eu peguei o link, deixei aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam assistir caso ainda não tenham visto. Nesse vídeo, o Rafael afirma que ele deixou de se considerar um colecionador, vendeu muitas das obras que ele possuía, mas ainda manteve algumas especiais lá na coleção. Entretanto, algumas estão incompletas e ele pretende ainda no futuro concluí-las. Agora, se você espera que daquele vídeo eu traga algum comentário, alguma polêmica a respeito da visão do Rafael, sinto informá-los, não é nada disso. Na verdade, o vídeo dele serviu de inspiração para eu gravar hoje com este tema: por que nós colecionamos e como as nossas coleções têm início e fim. De uma forma bem resumida, algumas obras dentro da antropologia social sugerem que o ato de colecionar está diretamente relacionado com o sentimento humano de permanência, de eternidade. Ou seja, nós somos seres com validades e buscamos, ao colecionar, alguma forma de exteriorizar a nossa permanência em objetos, em uma tentativa de nos mantermos vivos mesmo após a nossa morte. E ainda que isso possa parecer algo triste, talvez fúnebre, é também algo alegre, que nos remete a um sentimento de felicidade. Talvez por isso nós tenhamos um sentimento de carinho pelas nossas coleções. Além disso, também é válido afirmarmos que o ato de colecionar é uma forma de nós externalizarmos quem nós somos. Em outras palavras, é como se a nossa coleção de quadrinhos nos representasse como leitores, uma forma de mostrarmos para as outras pessoas um pouco daquilo que nós somos. Portanto, nós estamos certos quando afirmamos que a nossa coleção é uma representação de nós, colecionadores, no caso aqui, leitor. E como nós somos humanos, pessoas diferentes, muito diferentes umas das outras, é praticamente impossível você encontrar coleções que sejam exatamente iguais. Agora, quando alguém perguntar para você qual o motivo para colecionar livros, revistas, histórias em quadrinhos, ocidentais, mangás, você pode afirmar que é porque aquilo te representa como um leitor, o eu leitor, alguém que gosta de ler e tem na sua estante uma representação aproximada de quem é você como pessoa. E isso começa desde criança. Alguns autores sugerem que desde os 2 anos de idade até os 7 anos nós passamos por uma espécie de primeira fase do colecionismo. Eu não me lembro exatamente o que eu gostava de colecionar naquela época, mas aqui em casa eu tenho 2 exemplos, 2 meninas, uma de 5 e uma de 10 anos, e elas passaram por esta fase dos 2 aos 7, uma ainda está passando, em que elas gostam de colecionar brinquedos. Primeiro começaram com bonequinhas e depois passaram para aqueles My Little Pony. Mas nessa fase as coleções ainda são muito inconstantes. Como crianças, somos estimulados por uma grande variedade de brinquedos que podem ser colecionáveis. Então é bastante comum as coleções nessa fase da vida tomarem rumos diferentes, serem descontinuadas, ou seja, tudo muito, repito, inconstante. Já na segunda fase, que vai dos 7 aos 12 anos mais ou menos, as coleções passam a ter um novo significado, porque elas permitem interações com outros colecionadores, permitindo assim uma espécie de primeira socialização consciente pela qual nós passamos. É nesta fase que eu tenho as minhas lembranças mais antigas das minhas primeiras coleções. A primeira, de fato, foi a coleção de figurinhas de dinossauros que vinham no chocolate surpresa. Eu sei que isso entrega a minha idade, mas era muito divertido colecionar, porque
Os meus amigos, os meus colegas de escola também faziam essa coleção. Então eu me sentia integrado, eu me sentia parte de um grupo, que é o que basicamente todo ser humano busca. Havia ainda a troca de figurinhas repetidas e aquele sentimento de conquista muito gostoso de quando você encontrava a figurinha daquele teu dinossauro preferido ou então de quando você conseguia completar aquela coleção. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de terminar a coleção de figurinhas de dinossauros, inclusive eu sequer cheguei a ter acesso ao álbum daquelas figurinhas e talvez isso explique o porquê coleções de quadrinhos incompletas me incomodam tanto. Mas ainda não existia em mim, naquela época, aquela necessidade de você guardar a coleção. Tanto que eu não possuo nada comigo daquela época. A terceira fase do colecionismo é estimada entre os 12 aos 19 anos. Eu me recordo de, nessa fase da minha vida, colecionar principalmente tazos, figurinhas de Pokémon ou qualquer outra coisa que nós tínhamos acesso ao comprar os salgadinhos da Elma Chips. Também lembro de colecionar latinhas de cerveja, apesar de eu não saber, não ter noção alguma do gosto daquele líquido, eu fui influenciado por amigos, pelo meu grupo mais próximo de amigos que faziam coleções daquelas latinhas. E o mais importante é que é nesse período que as coleções ou ganham corpo, se expandem ou são simplesmente interrompidas. Mas por que que isso acontece? Há duas explicações. A primeira é que nesta fase da vida é quando nós decidimos o que nós queremos ser. Eu gostaria muito, tinha o sonho de ser paleontólogo. Infelizmente, as instituições de ensino que trabalhavam esta disciplina, este curso, melhor dizendo, na pós-graduação, existiam apenas no Rio Grande do Sul ou em Portugal, salvo engano. Então isso me impossibilitou, né, essa distância me impossibilitou de seguir neste sonho. E a segunda explicação é que ao final desses 19 anos, entre os 18 e 19 anos, nós passamos por uma mudança social. Não é uma mudança de classe social, mas do nosso círculo social. É nesta fase que nós vamos para o ensino superior, nós temos nosso primeiro emprego, mudamos o ambiente que nós frequentamos e por aí vai. Esta é uma fase de renovação para muitos colecionadores. Tanto é que é bastante comum encontrarmos pessoas que deixaram de colecionar ao final desta faixa etária. No meu caso, aos 19 anos, eu já não colecionava mais nada e, de certa forma, eu troquei as minhas coleções físicas por jogos de computador. Eu tive uma fase terrível em que eu ficava apenas jogando, claro, fazia outras atividades como estudar, mas o que eu mais fazia durante o dia, o que eu mais gostava de fazer era jogar no computador. E isso teve consequências não muito boas, mas foi uma forma de eu interagir socialmente, né, com outros jogadores, melhor dizendo, eu me senti parte de uma comunidade e aquilo me satisfez durante muito tempo. Então, de uma forma bastante simplista, nós podemos dizer que os colecionadores passam por diversos ciclos e esses ciclos, apesar de eu colocar aqui divididos em faixas etárias, são muitas vezes estendidos para alguns e encurtados para outros. Algumas vezes também esses ciclos são interrompidos quando chega um momento em que as coleções param de crescer, seja pela falta de espaço ou também pela realização do colecionador, ou seja, a pessoa já está satisfeita com aquela coleção que ela possui, ela já considera uma conquista alcançada. Já para as pessoas que interromperam as suas coleções ali na saída
da adolescência, o que é o meu caso, o ciclo do colecionismo é reiniciado de uma forma diferente daquilo que eu falei até então. Porque quando nós voltamos a colecionar, nós já temos uma ideia daquilo que nós queremos. Por exemplo, quando eu voltei a colecionar histórias em quadrinhos, eu optei por colecionar apenas mangás. Eu acreditava, a minha visão naquela época é que eu tinha uma ligação muito maior com as animações, já tinha lido alguns mangás há alguns anos, então fazia todo o sentido para mim. Mas como chegou um momento que eu considerei que a minha coleção não representava o todo do Diego como leitor, eu passei a adquirir também quadrinhos ocidentais, principalmente agora quadrinhos italianos da editora Bonelli. A segunda fase para quem reinicia a coleção é a fase de crescimento, que é aquele período em que nós compramos muito e são compras muito diversificadas. Mesmo dentro do nicho de mangás, eu comprei coisas assim que vão desde o shoujo até o seinen, né? Então você passa aí pelo shonen principalmente, talvez seja a maior parte da minha coleção. E nós compramos, é verdade, muito por impulso, muito aproveitando as promoções, também de certa forma por curiosidade, por querer conhecer as obras. Isso eu estou dizendo dentro da fase de crescimento da coleção. E é perfeitamente normal nós nos arrependermos de algumas obras que foram adquiridas porque simplesmente consideramos que aquilo não diz nada sobre nós, não temos ligação com aquela obra. Depois, e todos os colecionadores passam por isso, nós chegamos à fase de maturação da coleção, que é aquela fase em que nós substituímos aqueles materiais que não nos agradam por outros materiais que são mais a nossa cara. Ainda nessa fase é bastante comum que as nossas coleções continuem crescendo, claro, se houver espaço disponível. Depois nós chegamos à fase de declínio, que é quando nós talvez perdemos o interesse na nossa coleção porque não visualizamos mais um futuro nela, seja porque nós estamos passando por algum problema financeiro ou porque não conseguimos encontrar alguém, um ente querido, que queira continuar com a coleção. E aí chegamos finalmente à fase de encerramento ou de incorporação da nossa coleção por outra pessoa, que é quando você de fato deixa de existir. E aí não importa se é um filho, um neto, um sobrinho ou quem quer que seja que fique com a sua coleção ou que venda a sua coleção, isso também é bastante comum, porque aquela coleção é uma representação sua, de você como pessoa, de você como leitor, de você como colecionador, e não dessas outras pessoas. Mesmo quando eu fizer a minha passagem e uma filha minha ou um neto meu tomar posse da coleção e decidir continuar com este hábito, com este colecionismo, ainda assim ela não me representará mais, a menos que ela permaneça intocada, mas ainda assim, com o passar do tempo, a coleção irá se desgastar e terá o seu devido fim. Bom, é bastante difícil nós aceitarmos que um dia a nossa coleção terá fim, porque é o mesmo que você aceitar a sua finitude. E nós vivemos, a verdade é essa, como se fôssemos imortais. E isso é algo perfeitamente natural. Bom, esta parte final do vídeo ficou um tom um pouquinho mais triste, eu diria, mas eu não gostaria de abordar isso agora. Vamos deixar este assunto para um próximo vídeo. Enfim, eu espero que este vídeo tenha tido alguma serventia para você que me acompanhou até o final. Meu muitíssimo obrigado pela companhia. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.
E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal. Of all the boys I've known and I've known